Olá, turma. Cláudio Moraes, consultor jurídico da revista Cidades e Negócios. E hoje nós vamos aqui ter prazer, a honra de ter como entrevistado, um bate-papo, Dr. Ricardo Cefé. Dr. Ricardo é procurador-geral do Estado do Pará. Como vocês podem imaginar, dentro daquilo que se propõe a revista, Dr. Ricardo tem muita coisa importante para trazer para cá, para Cidades e Negócios, para a gente fazer uma abordagem, uma análise de vários assuntos que tem tudo a ver com o nosso público. Bem, então, vou lá apresentar um pouquinho do mini currículo aqui do Dr. Ricardo Cefé. Dr. Ricardo é mestre e doutor pela Universidade Federal do Pará, procurador do Estado do Pará, ocupando o cargo de procurador-geral do Estado desde 2019, sócio proprietário do escritório Cefé Advocacia e Consultoria Jurídica, estando temporariamente afastado para o exercício da função pública, e atua como professor titular da Universidade da Amazônia, a UNAMA, nas disciplinas de Prática de Direito Público, Direito Administrativo e Direito Ambiental. Bem, doutor Ricardo, muito obrigado pela essa entrevista, por esse bate-papo. E eu queria, antes de tudo, pedir para que você pudesse se apresentar ao nosso público da revista Cidades e Negócios. Bom, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de falar um pouquinho da experiência como advogado público, como professor, estando nessa função de gestão aqui na Procuradoria-Geral do Estado. Como você disse, eu sou procurador do Estado de carreira desde 2011. Em 2019, no dia 1º de janeiro de 2019, quando tomou posse o governador Helder Barbalho, eu assumi a gestão da nossa casa. Aqui na PGE nós temos o Procurador-Geral necessariamente como um integrante da Casa da Procuradoria-Geral, e desde então estou liderando esse desafio, que é atuar e representar judicialmente o Estado do Pará, mas também liderar o processo de consultoria jurídica para toda a administração direta e para toda a administração indireta do Estado do Pará e também para os poderes autônomos. A PGE tem o nome de Procuradoria Geral porque ela presta serviço não só ao Executivo, mas também ao Legislativo, ao Judiciário, aos Tribunais de Contas, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Defensoria, enfim, temos uma gama grande de clientes aí, nos confere uma série de responsabilidades e, sem dúvida nenhuma, plenamente alinhados com o público consumidor e leitor da nossa revista. Legal. Ricardo, olha só, dá aí a liberdade de poder falar, Ricardo. Com certeza. Bom, bem, a Procuradoria-Geral do Estado, a gente sabe que é um órgão importantíssimo para o funcionamento do Estado como um todo. É um órgão que tem, na minha opinião, um destaque especial dentro do todo o organograma administrativo do governo do Estado. Esse bate-papo nosso aqui hoje, doutor, ele é especial, especialmente também pelo fato do momento especial pelo qual o Pará está passando. A gente tem aí um boom de obras dentro do nosso estado do Pará. O nosso estado do Pará ele possui peculiaridades em relação a outros estados. A gente sabe que o nosso estado ele é um estado enorme, né, de dimensões continentais, e isso traz necessariamente dificuldades, inclusive especiais, em relação a outros estados. E aí, dentro do nosso roteiro aqui, que a gente criou, obviamente, muitas pautas vão surgir ao longo do nosso bate-papo, tá? E eu queria que você pudesse fazer uma análise para a gente, como que essa dimensão geográfica do Estado do Pará traz para a Procuradoria-Geral um desafio especial. Uhum. Eu queria poder ter essa sua análise, por favor. Certo. Eu acho muito importante e oportuna a sua pergunta, e me faz lembrar que o governador Helder, quando foi eleito no final de 2018, tomamos posse no início de 2019, nós desde sempre tivemos como lema de governo o governo por todo o Pará. A presença do governador é muito mais do que física, mas é a presença de Estado, levando obras, serviços, melhorias. A sociedade precisa sentir que o governo do Estado, as instituições públicas estão próximas a você. E isso nós passamos no Pará há pouco mais de 10 anos aí por uma experiência emblemática que foi o plebiscito pela divisão do Estado.
Nós reputamos que esse plebiscito se deveu muito em razão desse distanciamento do poder público, especialmente de regiões mais isoladas, mais distantes da capital, como são o Sudeste Paraense, como é o Oeste Paraense. E desde 2019, o governador incorpora e transmite ao seu secretariado a relevância de atuar efetivamente por todo o Pará. E como eu disse, isso é muito mais do que presença física, isso é presença de Estado, são políticas públicas, são obras, são serviços, tudo aquilo que é dever do Estado. Nós não podemos nos omitir ou nos esconder atrás das dificuldades geográficas, das distâncias. Isso se reproduz nas ações de diversas secretarias. Isso iniciou com um evento emblemático, mas que é relevantíssimo, que foi a posse do governador. A posse do governador se deu em Belém, na sede da Assembleia Legislativa, como é a tradição, mas o governador fez questão também de tomar posse em Marabá, de tomar posse em Santarém. No segundo mandato tomou posse, inclusive, em Breves, no Marajó, para passar uma mensagem à sociedade que essas regiões, elas são Pará, elas são tão importantes, as pessoas que vivem nessas regiões são tão importantes como qualquer outras. Todos somos cidadãos paraenses, precisamos nos unir, nos irmanar e trabalhar em conjunto. O governador cobra aos seus secretários essa presença. Aqui na Procuradoria-Geral do Estado nós temos hoje presença física, tanto em Marabá quanto em Santarém, com sedes relevantes, com quantitativo relevante de procuradores de Estado, de servidores, corpo funcional, para prestar um serviço próximo à sociedade, próximo dos agentes públicos que atuam nessas localidades. Nós também temos uma atuação em Brasília, por conta de tribunais superiores, mas aqui dentro do Estado, a forma da PGE de estar por todo o Pará é através da sua sede em Belém e também das suas regionais em Marabá e Santarém. Já agora, no período pós-pandemia, quando o uso de redes sociais, as comunicações virtuais passaram a se aprofundar ainda mais, nós criamos aqui na PGE um serviço que nós inicialmente batizamos de PGE Cidadão, que é o SAC, é um serviço de atendimento ao consumidor, mas que nós chamamos de Serviço de Atendimento ao Cidadão. Todo mundo que precisa, que tem uma demanda, uma dúvida de processo, um esclarecimento, qualquer questão com a PGE, pode procurar o serviço de atendimento na PGE, e ele funciona tanto presencialmente em Marabá, em Santarém, em Belém, mas principalmente virtualmente, através de todas as redes sociais, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, enfim, isso tudo está disponível nos nossos canais oficiais de comunicação e divulgação, e é a nossa forma de estar perto da sociedade. Me parece que seja um grande desafio de todo gestor público demonstrar ao cidadão que aquela função que vem sendo exercida em nome do público efetivamente está chegando ao cidadão. E essa é a nossa forma aqui na PGE de prestar esse serviço. Bacana. Ricardo, como eu falei, embora a gente fez aqui um desenho, um pequeno desenho para um roteiro nosso, mas eu sabia que ao iniciar nosso diálogo, a pauta ia se movimentar aqui. Você falou de algo que me chamou a atenção, inclusive eu, de alguma forma, também fui impactado com isso. Tá? A época, em 2020, você falou, eu quero falar da pandemia e desinformação. Tá? Em 2020, eu pude participar de uma situação, infelizmente aconteceu isso, onde políticas públicas foram tratadas dentro de um pleito eleitoral municipal de forma, vamos dizer assim, completamente sorrateira, onde vinculava-se desinformação voltada para políticas públicas, especialmente na área da saúde. Pandemia, desinformação, atuação política. E aí, dentro do teu olhar, você já estava na Procuradoria-Geral, né? Você já era, como você falou, você é procurador desde 2011 e está à frente da Procuradoria-Geral do Estado desde 2019. Na pandemia, houve situações desse tipo que a PGE teve que atuar no sentido de desinformação para fins de política, misturando política pública e isso trazendo prejuízo para Sim. o Estado? Eu costumo dizer que todo momento de crise, isso é uma observação histórica, mundial, todo momento de crise impõe o ser humano a se reinventar.
A pandemia não foi diferente. As instituições, as pessoas precisaram se reinventar, não foi diferente na nossa realidade, no nosso dia a dia aqui na Procuradoria-Geral do Estado. Nós precisamos montar, à época, um grupo especial de atuação que trabalhou tanto na área consultiva, mas também na área contenciosa, com diferentes e diversos enfoques, seja para contratações emergenciais, seja para acesso a serviços públicos, a linhas de financiamento emergenciais. Por exemplo, o parecer que permitiu que os médicos cubanos pudessem atuar reforçando as estratégias de saúde aqui no nosso estado foi da Lavra, foi uma construção daqui da nossa Procuradoria-Geral. Nós tivemos sim diversas dificuldades, infelizmente a desinformação foi uma delas. Qualquer notícia, e acho que muito por conta do distanciamento físico que a gente precisou ter em razão à pandemia, nós passamos a nos informar ainda mais pelos meios virtuais. Qualquer notícia mal colocada ou mal intencionada gerava um grande impacto para a sociedade. E acho que o governador Helder teve um papel relevante quando tomou para si a liderança da condução de Estado no processo da pandemia. Nós fazíamos reuniões praticamente diárias, o governador se comunicava com a imprensa, se comunicava com a sociedade paraense, com a sociedade brasileira, de maneira a permitir confiança naquela mensagem de Estado. Infelizmente, nós precisamos sim ajuizar demandas judiciais contra pessoas mal intencionadas que buscavam obter benefícios próprios a partir de desinformação, a partir do desconforto de pessoas. Mas eu sempre acho que a desinformação é tanto quanto maior, quanto menor é a participação ativa do gestor público. Se o gestor público mostra a cara, tem uma atuação transparente, dialogando com a sociedade, demonstrando o que está sendo feito, como vem sendo feito, abre as suas portas para permitir essa compreensão, naturalmente as pessoas vão dando menos importância para os meios não oficiais de comunicação, e acho que o Brasil vem evoluindo, vem aprimorando os seus mecanismos de combate à desinformação, que sem dúvida nenhuma é um grave problema de toda a sociedade. Interessante. Eu costumo falar que a gente está passando por uma transformação tecnológica, comunicação, é tão intensa que muitas vezes a gente fica anestesiado, a gente não percebe o quão importante e intenso é essa transformação, né? A gente vê situações que a gente olha para trás e assim, gente, isso aqui até outro dia era uma novidade, aí outro dia já está obsoleto, né? E quando a gente mistura essa questão tecnologia, comunicação e administração pública, obviamente essas ferramentas elas estão de fácil acesso para todos. Mas quando isso realmente é utilizado para o mal, é altamente benéfico, tem muitas coisas positivas, mas a gente também não pode esquecer que existe a sua utilização para o mal. E nessa época da pandemia, a gente estava vivendo um momento crítico a nível mundial e é impressionante ver a maldade, né, das pessoas atuando, mas é aquela história, a gente também não pode ignorar que isso existe. Isso vai sempre existir, né? Então, tem pessoas que vão se predispor a fazer aquilo. Isso aconteceu, inclusive, cara, dentro da Justiça Eleitoral. Eu posso fazer aqui um comentário sobre isso, porque após as eleições de 2018, a Justiça Eleitoral teve um impacto significativo em relação à desinformação para fins eleitorais, e o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, deixou isso depois como uma pauta permanente. Então, criou-se grupo de estudos dentro do TSE, houve seminários, um seminário internacional, inclusive em 2019, tratando sobre desinformação, fake news nas eleições, e isso depois virou uma pauta permanente dentro da Justiça Eleitoral. Eu te pergunto, esse mesmo tema, você acha que, dentro da visão da administração pública, é algo que também pode também, necessita ter um olhar permanente? Por que eu te falo isso? Porque a gente sabe que quando você veicula algo positivo, existe um determinado alcance. Mas quando se divulga algo negativo, especialmente quando se envolve, a gente está falando de pandemia, a gente está falando de saúde pública, né? Então, uma informação errada, maldosa, que é a desinformação, impactaria, muitas vezes, às vezes, entre a vida e a morte de uma pessoa, né? Isso é uma realidade.
Claro, a gente não está mais naquele momento crítico que passamos todos, mas a desinformação ainda continua. Aí eu te pergunto, esse olhar da administração, você acha que é importante que se tenha uma preocupação permanente em relação à desinformação, fake news, no que diz respeito à administração pública, políticas públicas? Eu não tenho dúvida de que essa é uma exigência da sociedade moderna. Quem não souber se posicionar quando atua em nome do público, a partir do diálogo com a sociedade, vai acabar ficando para trás, vai ficando obsoleto. Nós temos dentro do governo do estado do Pará uma estratégia muito bem montada, profissional, conduzida pela Secretaria de Estado de Comunicação, da pessoa da secretária Vera Oliveira, que é uma rede de comunicação liderada pela Secretaria de Estado de Comunicação. Como é que isso funciona? Todos os assessores de comunicação de todos os órgãos, de todas as instituições do governo do estado são liderados, têm uma cabeça central pensante na Secretaria de Comunicação para que essa estratégia de comunicação seja única, seja harmônica. Eu tenho aqui dentro da Procuradoria-Geral do Estado uma assessora de imprensa, ela se reporta à Secretaria de Comunicação para que a gente possa dialogar com a sociedade, tanto prestar contas daquilo que a PGE faz, em nome do governo do estado, claro, mas também poder modular a estratégia de comunicação para que a sociedade possa absorver e possa ter fundamentalmente confiança nos meios oficiais de comunicação. Se os meios oficiais de comunicação não funcionarem, aí sim me parece que a gente abre espaço para esses meios que eu vou chamar de não oficiais e que muitas vezes são maldosos, muito mais desinformam do que informam. Né? Sim, interessante isso aí. Bem, deixa eu te fazer agora uma pergunta dentro daquilo que nós tínhamos colocado no nosso roteiro, meu amigo. Cara, como a PGE se organiza para dar suporte jurídico a toda essa estrutura administrativa do governo do estado do Pará? Muito interessante a tua pergunta. A Procuradoria-Geral do Estado, ela desde que nasceu, lá na década de 80, ela sempre teve esse nome. Ela sempre teve esse nome, de Procuradoria-Geral do Estado. O nosso nome nunca mudou, mas nós mudamos muito. A PGE passou por sensíveis alterações ao longo da sua história e esse processo foi acelerado na gestão do governador Helder, seja no primeiro, mas também no segundo mandato. Dentro do estado do Pará, nós sempre tivemos a carreira dos procuradores do estado, a carreira que eu faço parte, mas nós, durante muito tempo, convivemos com outras carreiras jurídicas que não estavam vinculadas funcionalmente à Procuradoria-Geral do Estado. E aí eu falo especificamente de consultores jurídicos que trabalham na área consultiva de secretarias de administração direta e também de procuradores autárquicos e fundacionais que fazem a parte consultiva e contenciosa das entidades da administração indireta. Em que isso resultava? Resultava numa atuação desconcentrada, sem uma cabeça pensante que pudesse olhar o todo da sistemática jurídica do Estado e liderar a partir de uma única estratégia, as diversas composições jurídicas de entidades de administração direta, órgãos da administração direta. Isso resultava em situações esdrúxulas do ponto de vista que a PGE dava um parecer no sentido e um determinado consultor jurídico, um determinado procurador autárquico entendia juridicamente não de maneira errada. Tá? Às vezes a gente sabe que no direito várias interpretações corretas são possíveis, mas entendia de maneira distinta daquele órgão central. Nós iniciamos em 2019 um trabalho de ampliação, de diálogo com essas pessoas para permitir uma centralização dos pensamentos da condução jurídica do Estado como um todo aqui na PGE. Isso se deu de várias formas. A PGE, que durante muito tempo teve a sua atuação muito focada na área contenciosa, na representação do Estado em processos judiciais, passou a se reinventar, passou a ampliar seu espectro de atuação para também abarcar a área consultiva. Isso se faz não só com as demandas, com as consultas que são feitas das diferentes instituições para cá, para o órgão central, na PGE, mas isso se faz também com a aproximação de nós, servidores da Procuradoria-Geral do Estado,
do gestor público. E eu acho que aqui está a grande pedra de toque. Esse é um fenômeno da advocacia pública e privada. Hoje, qualquer cidadão quer segurança jurídica. Você pergunta para qualquer pessoa, quer segurança jurídica? Quero, claro. Quem não quer segurança jurídica? Isso não é diferente com o gestor público, especialmente com o gestor público no estado com tantas dificuldades como é o estado do Pará. O advogado, ele precisa estar perto, próximo do gestor, para auxiliar e para qualificar o processo decisório desde o seu início. E foi a partir dessa premissa que nós passamos a atuar não só em processos de contencioso, processos judiciais, mas passamos a nos aproximar com essa atuação consultiva. Isso aconteceu a partir do deslocamento da lotação de servidores da PGE, procuradores de Estado, analistas da Procuradoria-Geral do Estado, nas diferentes e diversas secretarias de Estado. Hoje, nós temos procuradores de Estado em todas as secretarias do Estado do Pará, e isso é um ativo para a sociedade paraense. É garantia de segurança jurídica, é garantia de condução de processos de licitação, de contratação, de concursos públicos a partir de uma estratégia, de um pensamento de Estado. E esse processo se ampliou em 2023 com a aprovação de lei estadual que trouxe para a estrutura funcional da PGE todos os servidores concursados da área de direito, concurso de nível superior da área de direito. E aí eu me refiro especificamente a consultores jurídicos e procuradores autárquicos e fundacionais, que compõem uma mão de obra relevantíssima para a estratégia jurídica do Estado do Pará e que, há pouco tempo atrás, ficavam espalhados nas diversas secretarias, entidades da administração indireta, sem uma coordenação central e sem um olhar central, muitas vezes de divisão de mão de obra. Existiam lugares em que eu tinha mão de obra farta, tinha gente, às vezes, até sobrando, e em outras entidades eu não tinha quase ninguém para prestar aquele serviço. Eu vou lhe dar um exemplo que é emblemático. Nós temos o Departamento de Trânsito no estado do Pará, ele fica vizinho do nosso grande estádio aqui, o estádio do Mangueirão. Lá eu tinha 30 procuradores autárquicos, um número relevante e expressivo. De um lado do estádio é o Departamento de Trânsito, do outro lado do estádio é a nossa gloriosa Polícia Científica. Alguns aqui no Pará chamavam de Renato Chaves, era o antigo, o Centro de Perícias Científicas de Renato Chaves era o antigo nome. Hoje a gente chama de Polícia Científica. Os dois são autarquias estaduais. No Detran eu tinha 30 procuradores autárquicos. Sabe quantos eu tinha na Polícia Científica? Nenhum. E aí, como é que eu compatibilizo isso, gente? Eu não estou dizendo que eu precisava dos 30 lá, mas eu preciso ter uma visão central do todo. E o mais importante, sabe quem se preocupava? Sabe a quem competia a resolver esse problema? A ninguém. Por quê? Porque eu não tinha um olhar central sobre essa carreira dos procuradores autárquicos. E nós resolvemos esse problema à semelhança do que a Advocacia Geral da União, que é o nosso órgão irmão no plano federal, fez há mais de 20 anos atrás. Foi a concentração de toda essa força de trabalho no guarda-chuva da PGE. Hoje, o Procurador-Geral do Estado, que hoje sou eu, amanhã será outra pessoa, ao Procurador-Geral do Estado compete coordenar esta estratégia, inclusive de distribuição de mão de obra, inclusive de unificação da palavra para que todos falem a mesma língua, sigam os mesmos pareceres, a mesma condução jurídica, de maneira que o parecer jurídico que dá uma segurança no Detran, ele sai com o mesmo padrão de qualidade, com o mesmo padrão de profissionalismo, o mesmo padrão de responsabilidade jurídica daquele que é feito aqui dentro na PGE. E isso a gente gosta de chamar aqui de padrão PGE. O nosso desafio dia após dia é construir nesses servidores uma sensação de pertencimento à instituição e fomentar que o padrão PGE seja algo buscado, objetivado por procuradores do Estado, procuradores autárquicos e fundacionais, consultores jurídicos, analistas e todos aqueles que compõem essa grande comunidade jurídica da Procuradoria-Geral do Estado. Hoje nós já somos mais de 800 pessoas que ficam uma boa parte localizadas aqui na sede, na Travessa do Tico com a Tamoios, mas muitos espalhados em diversas secretarias, em diversas entidades da administração indireta e direta. Pra você ter uma ideia, só na Secretaria de Estado de Educação, que é a maior secretaria
do Estado, nós temos mais de 30 pessoas laborando a partir das orientações técnicas, dessa liderança técnica que é realizada pela Procuradoria-Geral do Estado, e esse exemplo da SEDUC é o que acontece em todas as secretarias, em todas as entidades da administração indireta. Pô, que legal, interessantíssimo. Sobre o assunto licitação, que você também tocou, eu pergunto, como é que funciona o fluxo das licitações dentro do governo do Estado? Por exemplo, vou tirar como exemplo a própria Secretaria de Educação. Então, temos lá aproximadamente 30 profissionais do direito, né, atuando, que é uma secretaria gigante, obviamente. E nesse fluxo dos processos licitatórios, eles, mesmo tendo profissionais atuando na área do direito, procuradores, inclusive, nesse fluxo, a Procuradoria ela é ativada na tramitação? Muito interessante a tua pergunta, Cláudia, justamente para compreender como é que funciona a lógica desse serviço. Você imagina se todas as secretarias, todas as entidades da administração indireta enviassem seus processos para cá, para a PGE. Sabe o que ia acontecer? A gente ia ficar doido e não ia conseguir resolver. Nós invertemos essa lógica. O que a gente faz? A gente treina as pessoas, a gente fomenta o nosso padrão para que as pessoas dentro da própria secretaria possam resolver. E quando eu digo resolver, você deu um exemplo de um parecer jurídico num processo licitatório. É um ato típico, comum da atuação da equipe da PGE. Mas a atuação do advogado ela vai muito além. Às vezes é numa simples conversa, às vezes o gestor bate na sua porta, uma conversa de 2 minutos, tira uma dúvida e acabou se prevenindo ali de um grande erro ou de um problemão que poderia ser gerado. A nossa preocupação hoje aqui no órgão central é treinar essa mão de obra, manter atualizada essa mão de obra para a aplicação de um padrão na PGE. E o que isso traz de ganho? Eu ganho celeridade, porque eu passo a não precisar, e esta é a regra geral, é que os processos não vêm para dentro da PGE. Eles são aplicados no padrão, são analisados no padrão PGE, mas lá dentro de cada secretaria, lá dentro de cada entidade. Só vem para dentro da PGE casos excepcionalíssimos de grande repercussão, de enorme repercussão, ou de dúvida jurídica, de divergência entre secretarias, alguma coisa desse tipo. Mas a regra geral, a vala comum, e aí coloque 98%, 99% dos processos de contratação, dos processos de licitação, das análises relativas a servidor público, por exemplo, eles são feitos a partir de um treinamento, de um padrão de atuação liderado pela Procuradoria-Geral do Estado. Hoje em dia, seja por grupo de WhatsApp, seja pelos treinamentos constantes que a gente vem fazendo, é muito difícil um profissional do direito em alguma secretaria se deparar com uma situação que já não tenha sido vivenciada em outro lugar. Sim. E aí é por isso que é importante a gente ter essa rede, que é onde o profissional retira aquele conhecimento para a aplicação da solução jurídica para aquele determinado caso. Se aquele assunto for efetivamente inovador, não tiver sido analisado e tiver uma repercussão, uma dimensão que justifique, aí sim ele é analisado aqui no órgão central da PGE. Mas isso é exceção. É exceção, não é e nem poderia ser a regra, porque senão a gente perderia muito tempo e não daria conta de lidar com o volume de processos, de contratação, de serviços que a gente precisa prestar à sociedade paraense. Interessante. Veja só, Ricardo, dentro da dinâmica de uma administração, seja estadual, seja municipal, é muito comum que haja uma rotatividade na ponta. Na ponta, quando eu falo, à frente daquela secretaria. Então, é normal que, dentro de composições que são feitas dentro da administração estadual e municipal, a gente tem uma rotatividade, de repente, lá no secretário de saúde, na secretaria de educação, enfim. Quando essas pessoas assumem essa nova missão, ali pelo prefeito, numa nomeação do secretário, do governador, do próprio presidente da República, a nível de ministério, é normal que esses secretários, esses novos gestores cheguem e também levem a sua equipe de confiança, a equipe que ele monta ali, que ele entende ser uma equipe que vai dar o suporte para ele necessário.
Claro que isso depende muito de estrutura para estrutura. Se a gente for falar sobre esse assunto de uma administração municipal, enfim, vamos ter vários desenhos pelo Brasil todo. São 5.570 municípios, então temos estrutura das mais diversas formas. De qualquer forma, quando esse secretário ele é nomeado e vai com a sua equipe dentro da secretaria, é normal também que ele não tenha, obviamente, condições de, de um dia para a noite, ter ali, dentro do seu conhecimento, toda aquela política que estava sendo implementada até então. O fluxo daquela secretaria, o entendimento, porque eu quero te falar novamente sobre esse ponto específico de licitação. A gente sabe que licitação, nós estamos aí, e daqui a pouco vai ser a próxima pauta que eu quero tratar com você, nós estamos aí toda a vigência de uma nova lei de licitações, que não é tão nova, é de 2021, mas a gente ainda pode atribuir essa palavra nova para ela, uma vez que este ano de 2024 realmente é o ano que efetivamente ela vai estar sendo implementada na maioria dos municípios, pelo menos pelo Brasil afora. E quando esse secretário entra com a sua equipe, eu te pergunto, dentro do Pará, há um impacto quando ele entra, justamente por ele não conhecer aquela rotina, a equipe que vai assessorá-lo, possivelmente, se ela não for uma equipe que ela já vem de uma outra estrutura administrativa, que ela já está respirando a lei de licitações, que ela já conhece aquela tramitação, ela vai ter um impacto. E aí eu te pergunto, como que a Procuradoria-Geral do Estado entra nesse momento para dar esse suporte, para não ter essa quebra de continuidade? Eu sempre falo que todo bom profissional ele faz o seu trabalho, que é o que eu chamo de feijão com arroz, e ele faz um extra. O nosso extra costuma ser exatamente a questão que você pontuou. Por quê? Porque como nós somos servidores de Estado, nós estamos e vamos continuar no Estado independente de quem seja o governante. Nós costumamos ser as pessoas que temos maior conhecimento da história daquela instituição, aquela memória daquela determinada secretaria, daquela determinada entidade. É muito corriqueiro que o secretário procure o nosso procurador do Estado-chefe do jurídico para se inteirar, digamos assim, para se atualizar como são as dinâmicas, como são os fluxos, quais são os principais desafios daquela determinada secretaria. A chamada dança de cadeiras, né, como é conhecido popularmente, que se narra quando se troca uma equipe, quando se troca um grupo de político, ela acontece no governo do Estado, mas ela acontece numa dimensão muito menor do que acontece em prefeituras. Pra você ter uma ideia, hoje aqui na minha equipe, na PGE, eu tenho vários colegas que foram chefes em outras gestões de outros governadores e que estão compondo aí, liderando em diversas áreas. Mas essa é uma realidade que no governo do Estado cada vez menos vai acontecendo, principalmente nas equipes jurídicas. Por quê? Porque grande parte das nossas equipes são de servidores concursados. E o servidor concursado ele serve ao Estado, àquele governo, mas também vai servir o próximo e tem sim uma memória. Então, na seara jurídica, a gente tem trabalhado para a PGE fazer esse papel de Estado, inclusive de manter a memória daquele órgão, de manter a memória daquela instituição, de maneira que as quebras de continuidade de gestão, que são naturais, são saudáveis e são desejáveis, que elas possam trazer benefícios para a sociedade e que a gente possa, o mais rapidamente, permitir que aquele gestor faça um processo de transição, compreenda como funciona a lógica daquela instituição e possa implementar suas ideias, a sua energia de trabalho para permitir que o serviço possa continuar a ser prestado da melhor forma possível. Talvez essa seja uma das principais características e importâncias, inclusive, de uma procuradoria bem estruturada, né? Porque realmente os agentes políticos que estão à frente das pastas faz parte de um Estado democrático, né? O governo ele é compartilhado, mas essa memória que fica e os servidores da casa que vão permanecer independentemente da pessoa que está à frente da secretaria, isso é fundamental para que as políticas públicas não tenham impacto, justamente para que a gente não tenha descontinuidade das políticas públicas, né? E a gente sabe que as políticas públicas, elas passam muito, obviamente, justamente pelo processo licitatório, né, que é fundamental. E é justamente essa nova pauta que eu quero tratar aqui com o Dr. Ricardo, que Ricardo, é o seguinte: como se deu a implementação
ainda a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, dentro dessa gigantesca estrutura do governo do Estado do Pará? Não foi fácil, mas foi um desafio que eu acho que a gente vem conseguindo ser vitorioso. Desde a aprovação da 14.133, nós já nos preocupamos com a aplicação. Nós tivemos aí um período de vacatio legis que nos permitiu fazer aquilo que a gente faz em diversas outras matérias. E foi exatamente esse funcionamento em rede que nos facilitou. Por quê? Porque a gente começou a fazer os treinamentos, os debates, as rodas de conversa, a preparação de minutas de pareceres, de minutas de editais, de minutas de contrato, a adequação aos desafios da nova lei de licitações, muito anteriormente ao início efetivo da vigência dela. Nós treinamos primeiramente a nossa equipe jurídica, ou seja, o corpo jurídico das entidades, e, no segundo momento, passamos a nos focar aos servidores que têm atribuição de contratação, servidores que estão naquele foco de contratação, o pregoeiro da instituição, o diretor administrativo financeiro, aquela pessoa que está ali no dia a dia das licitações, dos contratos, enfim. Nós também passamos a ter um olhar especial de treinar não só o advogado para ele dizer como é o certo, como é errado, mas também treinar o gestor para que ele possa construir os processos já a partir daquela nova realidade. Eu acredito que no estado do Pará nós não tenhamos tido grandes dificuldades, foi um desafio, nós não tivemos grandes dificuldades na aplicação da 1433. Eu estou muito satisfeito com o grau de evolução, de aprimoramento que a gente vem tendo na 1433. Nós não temos tido questionamentos de órgãos de controle, debates judiciais a partir de licitações que seguem a lógica da 1433. Ao contrário, acho que a gente vem tendo uma experiência bem sucedida e os méritos da lei vêm conseguindo permitir à administração pública maior dinamismo nas contratações, claro, sem perder os demais princípios, sem perder de vista os demais princípios das contratações públicas, permitir que elas sejam transparentes, democráticas, econômicas, enfim, tudo aquilo que a gente deseja de uma contratação pública. Perfeito. Concluindo aqui o nosso bate-papo com o grande Ricardo, vamos tratar de um tema que não podia ficar fora do nosso roteiro, COP30. Antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, a gente acessou o site do governo federal, a gente viu uma mensagem interessante, que eu queria que ela pudesse servir aqui de base para poder iniciar esse diálogo com o grande Ricardo. A mensagem diz o seguinte: o Estado do Pará se prepara para receber a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, conhecida como COP30, a ser realizada em Belém em novembro de 2025. Aí, o presidente Lula fez o seguinte comentário, né? Para o presidente Lula, a COP30 será diferente de todas as outras. Uma coisa é discutir a Amazônia no Egito, outra coisa é discutir a Amazônia em Berlim, outra coisa é discutir a Amazônia em Paris. Agora não. Agora vamos discutir a importância da Amazônia dentro da Amazônia. Nós vamos discutir a questão indígena, vendo os indígenas. Nós vamos discutir a questão dos povos ribeirinhos, vendo os povos ribeirinhos e vendo como eles vivem, sentenciou o presidente. Ricardo Sefer, como a PGE está atuando na organização da COP30, esse evento maravilhoso que vai ser sediado no Belém do Pará e que realmente vai colocar, mais uma vez, o Pará uma vitrine internacional. Isso. Eu gosto de dizer que a COP é um patrimônio mundial que vai ser sediado no Brasil e o Estado do Pará vai representar o Brasil na condução desse grande desafio. Nós temos inúmeros desafios, tanto no mérito do que vai ser discutido, no que tange a mudanças climáticas, no que tange ao papel da Amazônia, mas especialmente aqui para o nosso caso, hoje, para a nossa realidade de organização desse grande evento. Nós nunca tivemos no Pará, e em Belém especificamente, um evento desta dimensão, com esse fluxo de pessoas, com esse fluxo de chefes de Estado. Serão 15 dias aproximadamente de evento, mas muita coisa já está acontecendo. A COP não é só em novembro de 2025, não. A COP já está acontecendo, a gente já sente
o nosso aeroporto, os nossos hotéis, a nossa cidade mais cheia, mais demandando por serviços, demandando por espaços corporativos. E só tem uma forma de enfrentar isso. É nós compreendermos que a COP não é do governador Helder, a COP não é da vice-governadora Hanna, a COP é um desafio da sociedade paraense. Nós seremos bem-sucedidos enquanto sociedade ou mal-sucedidos enquanto sociedade. Os benefícios, o legado que vai se deixar vai ser igualmente para a sociedade, para a cidade de Belém, mas muito mais do que isso para o Estado do Pará como um todo. A Procuradoria-Geral do Estado, por conta dessa ramificação nos diversos órgãos e nas diversas entidades, na verdade tem uma atuação espalhada dentro do âmbito de competência de cada entidade. Na Secretaria de Estado de Turismo, por exemplo, a gente tem 2 pessoas da Procuradoria-Geral do Estado ali conduzindo diariamente os desafios. Na vice-governadoria, a quem compete a coordenação administrativa de organização da COP, através da vice-governadora Hanna, nós temos também um procurador de Estado, servidores da Procuradoria-Geral do Estado para dar suporte jurídico para as diversas reuniões, acordos, diálogos que são travados diariamente. Sem dúvida nenhuma, nós temos um grande desafio de obras. Como você disse no início, o Estado é um canteiro de obras e nós acabamos concentrando, em razão da COP, investimentos na cidade de Belém para permitir que a nossa cidade tenha condições de muito mais do que receber, mas bem receber, deixar uma imagem, deixar um legado para que isso possa se reproduzir em benefícios de médio e longo prazo para a sociedade. Muito mais do que os 15 dias do evento, a organização, eu acho que a COP já trouxe para a sociedade paraense um grande ganho, que foi voltar o sentimento a nós paraenses, a nós que vivemos em Belém, de que Belém é a principal cidade da Amazônia, é o foco central da Amazônia. Belém é a capital da Amazônia. Eu, quando era pequeno, ouvia muito isso, e a gente foi perdendo isso em alguma medida para Manaus, sem nenhum demérito a Manaus, absolutamente nenhum demérito a Manaus, mas acho que muito veio que Belém e o estado do Pará perderam durante muito tempo esse protagonismo, e nós estamos reconquistando isso ao longo dos últimos anos, e acho que a COP vem a coroar todo esse processo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu lembro quando eu era garoto, nós ficamos muito tristes que Belém não foi a sede da Copa do Mundo, uma das sedes da Copa do Mundo lá na Copa de 2014. Essa é uma realidade absolutamente impensável hoje, em 2024. Um grau de relevância que o Pará, um grau de relevância, de estrutura que a cidade de Belém tem, seja com o estádio de Mangueirão, mas com o hangar, com a Estação das Docas, com tudo aquilo que a gente tem de infraestrutura urbana para oferecer. Nós vamos para a Copa entregar um grande equipamento, que é o Parque da Cidade, vamos transformar um aeroporto no centro da cidade, que já tinha baixo utilizado um imenso parque urbano, um presente para a cidade, que vai coroar, sem dúvida nenhuma, esse processo da COP em Belém. Nós temos um grande desafio de se utilizar da melhor forma possível das oportunidades de atratividade de investimento que o evento traz, e nossos procuradores de Estado, nossos servidores, todo o nosso time da PGE está plenamente capacitado e ciente da prioridade que o evento traz para a sociedade paraense. Nós sempre seguimos aquilo que é melhor para a sociedade paraense, desejos da sociedade, eu não tenho nenhuma dúvida de que todo paraense deseja ver a COP bem sucedida como uma vitória do Estado do Pará, não de um nome, de uma pessoa, de um líder específico, mas da sociedade paraense. É isso que a gente precisa resgatar, esse orgulho de ser paraense. Acho que a COP em Belém vai nos permitir um emblemático exemplo para dizer que a nossa cidade, o nosso estado, tem condição de ser muito mais do que vinha sendo nos anos anteriores. Que legal. Não tenho dúvida que a COP30 vai deixar um legado muito importante para todo o estado do Pará, não só para Belém. E a gente já vê realmente esse impacto da COP dentro da cidade. Eu moro próximo de uma dessas obras importantes, ali próximo do aeroporto. Então, a gente vê esse impacto. Conheço algumas pessoas, por exemplo, corretoras, né? Pessoas que atuam na área e que elas falam quão intenso já está a movimentação de pautas específicas para a COP30. Interessante isso.
né? Então, não tenho dúvida que isso deixará um legado importantíssimo para o nosso estado do Pará. E aí, grande Ricardo, eu quero agradecer a você esse bate-papo aqui importante na revista. Eu queria deixar você aí com as suas considerações finais para o nosso público aqui da revista Cidades e Negócios. Eu queria agradecer imensamente, como todo servidor público, eu também tenho o dever de dialogar sempre com a sociedade, prestar contas daquilo que a gente faz, explicar o que é o trabalho da PGE, quais são os desafios do Estado do Pará, e seja numa entrevista jornalística, seja numa rede social, é sempre muito oportuno, muito importante que a gente possa diariamente demonstrar como vem sendo o nosso trabalho. Eu espero que do conteúdo dessa revista, cidadão possa aprender um pouquinho do dia a dia da PGE, para criticar, para sugerir, para opinar, mas fundamentalmente você é o patrão de todos nós servidores públicos, então você possa naturalmente, como patrão que avaliar o serviço que vem sendo prestado. Muito obrigado a você, Cláudio, toda a equipe da revista, parabenizo pela relevante iniciativa de vocês. Contem comigo, hoje temporariamente chefe da PGE, mas procurador do Estado de carreira, para que a gente possa continuar construindo aí a nossa comunicação de qualidade para a sociedade. Muito obrigado. Bem, gente, foi uma honra ter aqui a presença do nosso querido Procurador-Geral do Estado, Dr. Ricardo Cefé. A revista eletrônica de Cidades e Negócios, seu veículo de comunicação, seu veículo de direito público, na verdade, né, se propõe justamente a trazer para dentro da revista assuntos, pautas importantes relacionados à administração pública e conhecer um pouco mais por dentro a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, falando diretamente aqui com o Procurador-Geral, o Ricardo Cefé. Realmente para a gente é uma honra, uma satisfação muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Cara, até a próxima, hein? Valeu, obrigado. Até mais. Um abraço, tchau.